Olá, bem-vindos ao programa Argumento. Você é nosso convidado para acompanhar uma conversa com o senador Aécio Neves sobre a atuação no Senado Federal nesse ano de 2011 e as perspectivas para 2012. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. O ano de 2011 começou com uma relatoria sua de um projeto que ficou polêmico a partir da sua relatoria, né, senador? Que foi a PEC das medidas provisórias. O senhor ficou satisfeito com o resultado final da tramitação? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e fazendo um balanço do que foi o ano de 2011, não apenas para o Congresso, mas para o país. E, obviamente, falando um pouco, no tempo que nos for possível, das perspectivas para 2012. Do ponto de vista congressual, nenhuma matéria tinha tanta relevância quanto aquela que eu tive a oportunidade de relatar, que estabelece um novo trâmite para as medidas provisórias. Isso por quê? Porque o Congresso virou refém das iniciativas legislativas do Poder Executivo. O que nós temos hoje no Brasil é um Poder Executivo que quase que totalitário, né, com um poder enorme, que legisla em nome do Congresso, que com a sua maioria, que o governo com a sua maioria, aceita passivamente se submeter à agenda do Congresso Nacional. Através das medidas provisórias, portanto, o governo cerceia a liberdade ou a possibilidade dos congressistas eleitos para isso apresentarem projetos de lei, discutirem os seus projetos. Na nossa relatoria, era um projeto de autoria do presidente José Sarney, nós exatamente criávamos alguns limites para, por exemplo, você não reeditar numa mesma sessão legislativa uma medida provisória que eventualmente tenha sido derrotada. Você não apensar, não agregar, não incorporar a uma medida provisória temas que não tenham qualquer relação com aquele tema inicial, chamado contrabando, que acontece hoje em larga escala no Congresso Nacional. Outra sugestão interessante que o senhor deu na relatoria era, antes da tramitação, passar por um crivo do mérito, né? Na verdade, essa questão é essencial. Na verdade, o que eu propunha era cumprir-se a Constituição, que fala que a medida provisória é um instrumento para ser usado de forma extraordinária em casos excepcionais, onde a relevância e a urgência estejam claras. Eu criava, na verdade, numa primeira configuração, uma comissão especial para discutir a relevância e urgência da medida provisória e depois, consensualmente, avançamos para que as comissões de Constituição e Justiça fizessem essa avaliação da relevância e da urgência. Conseguimos um inédito entendimento no Senado. A minha proposta, por incrível que pareça, foi aprovada por unanimidade, nenhum voto contrário, mas foi engavetada nos primeiros meses da sua tramitação na Câmara. Temos agora, no final do ano, o compromisso do presidente da Câmara, Marco Maia, de dar a ela tramitação. Repito, é uma medida que não é a favor ou contra o governo, é a favor do equilíbrio entre os poderes e permitirá que o Poder Legislativo recupere a sua capacidade de opinar e de legislar. Nós tivemos, infelizmente, do ponto de vista do Poder Legislativo, um poder subalterno de cócoras para o governo federal. Todas as ações que o governo federal quis impor ao Poder Legislativo, ele as impôs. E nós perdemos parte das prerrogativas para as quais nós fomos eleitos, e aliás, quando nós fomos eleitos, para as quais nós temos que dedicar pelo menos a nossa defesa. Senador, alguns temas debatidos aqui no Senado Federal acabaram levando à conclusão de muitos parlamentares da necessidade de uma repactuação dos entes federativos. Foi a questão da distribuição dos royalties do petróleo, foi a própria emenda 29, que regulamenta os recursos, a participação de cada ente federativo para o setor da saúde, e também uma discussão que está, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, do qual o senhor é membro, é a questão da guerra fiscal do ICMS. O senhor também é adepto dessa ideia de que o país está precisando redistribuir melhor os recursos arrecadados? Olha, Tânia, como você sabe, eu governei o meu estado, Minas Gerais, por 2 mandatos, por 8 anos. E o meu discurso foi durante todo o tempo exatamente esse. Precisamos refundar a federação no Brasil. Nós estamos vivendo nesse período a mais perversa concentração de receitas nas mãos da União de toda a história da República. Hoje, cerca de 65% de tudo que se arrecada com o meu imposto, com o imposto que você, telespectador, paga, está concentrado nas mãos da União. E o Brasil é um estado continental. Não é possível que aqui de Brasília se possa definir qual é a prioridade, por exemplo, de um investimento rodoviário no Acre ou no interior da minha Minas Gerais. Portanto, era preciso que houvesse maior generosidade do governo federal de compartilhar com estados e municípios o maior número de receitas e, obviamente, de responsabilidades. Tivemos a PEC 29, a emenda 29, desculpe, que permitiria ao governo federal contribuir de forma mais efetiva para a questão da saúde, para o melhor atendimento da saúde pública. Hoje,
os municípios investem 15% do seu orçamento, da sua receita, em saúde. Os estados, 12%. E a União negou-se, sob a condução da base, obviamente comandada pelo PT, a participar com 10%, sendo exatamente ela, a União, quem mais recursos apropriou durante esses últimos anos. Portanto, houve ali uma grande oportunidade perdida de fortalecermos os municípios e os cidadãos brasileiros. Nos royalties que você cita, uma outra grande oportunidade perdida. O governo federal, ao invés de conduzir o processo, ele, na verdade, fortaleceu uma divisão entre os estados e não cuidou do que é essencial. Para onde vão esses recursos? O governo federal tinha que ter abdicado de uma parcela de receitas que ele não tem ainda e nem precisa delas porque não consegue gastar o que tem. O PAC, nesse ano de 2011, foram gastos 16% do total disponível para se gastar. E o governo federal, ao invés de conduzir uma negociação que garantisse a receita dos estados ditos produtores e garantisse também uma receita nova para os estados não produtores, o governo federal tinha que ter conduzido essa negociação para definir a destinação desse recurso, que na minha avaliação, Tânia, tem que ser para a saúde, para a educação e para a ciência e tecnologia. O governo federal, ao se tornar parte, ao querer pegar uma parcela desse bolo, perdeu mais uma grande oportunidade de repactuar a federação. E a raiz principal de grandes mazelas que nós temos no Brasil hoje é a ausência de força, até de força política dos estados e dos municípios para pressionar e para negociar com o governo federal.